Olá, queridos irmãos, tudo bem com vocês? Quero convidar você a cantar essa canção comigo, que diz assim, que o reino do Senhor será para sempre, e que toda língua um dia vai confessar que só Ele é Deus. Teu reino será para sempre, cantem ao eterno Deus, pois nada consegue se comparar, cantem ao eterno Deus. Louvor e honra, poder e glória pertencem ao nosso Deus. Todos os povos, tudo que existe, louvem ao eterno Deus. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passará, ó eterno Deus. Louvor e honra, poder e glória pertencem ao nosso Deus. Todos os povos, tudo que existe, louvem ao eterno Deus. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passará, ó eterno Deus. Teu reino será para sempre, cantem ao eterno Deus, pois nada consegue se comparar, cantem ao eterno Deus. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar.
desceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste e vive estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Senhor Deus, muito obrigado por esse momento. Quero pedir ao Senhor que use o Daniel agora para trazer aos nossos corações a tua palavra. Que o Senhor possa quebrantar os nossos corações, que nós possamos estar atentos, Pai. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Ter uma vida de oração consistente, convenhamos, é um grande desafio, não é nada fácil. Muitas vezes a gente precisa orar mesmo com sono. E eu me lembrei disso quando eu vi uma charge, uma tirinha do Pato Donald, orando com sono. E a charge traz a oração do Pato Donald, deitado no seu travesseiro, tarde da noite, mas sabendo que precisa orar. E então ele ora assim: Senhor, abençoa o meu inimigo, me livra dos meus irmãos, perdoa pelas minhas bênçãos, obrigado pelos meus pecados. Não, pera! É uma situação cômica, mas que reflete muitas vezes como estamos nos saindo na vida de oração. Como é que você está se saindo na sua vida de oração? Você ainda tem aquele fascínio, aquela alegria, aquele prazer de conversar com Deus? Ou frequentemente a oração se torna uma prática religiosa cansativa? Confesse, muitas vezes nós nos cansamos. A oração na sua vida tem vindo antes de tudo? Ou ela é ocasional, quando você se lembra, ou quando as coisas complicam? Os assuntos que você trata com Deus são sempre os mesmos? As mesmas frases, os mesmos pedidos? Você tem desfrutado de uma conversa diversificada com o Senhor, uma conversa multifacetada com vários assuntos? Você tem orado mais por si mesmo, pelas pessoas próximas a você? Ou você abrange mais pessoas nas suas orações? São poucos minutos, talvez poucos segundos orando no máximo? Ou você tem tido um tempo consistente de oração e diálogo e conversa com o Senhor? Eu quero convidar você para esse tema. Você sabe orar? Esta é a primeira mensagem de duas com esse tema, olhando para Colossenses, a carta que estamos estudando atualmente em nossa igreja, no capítulo 1. Quero olhar 3 versículos do capítulo 1, versículo 3, o 4 e o 9. E o intuito é parear a nossa oração com a oração de Paulo. E vamos aprender a orar com Paulo. Portanto, veja o que diz Colossenses capítulo 1, o verso 3 e 4 primeiramente. Diz assim: sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos. No versículo 9, Paulo vai dizer assim: por essa razão, desde os dias em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Antes de colocarmos lado a lado a oração de Paulo com a nossa,
quero fazer a menção da importância do ministério de oração em nossa igreja Fonte. Como tem sido importante ter irmãos intercedendo semanalmente, mobilizando orações, enviando pedidos, fazendo reuniões, porque isso está alinhado com o que nós podemos observar na vida de oração do apóstolo Paulo. É uma necessidade inquestionável e urgente. O primeiro tópico que eu quero destacar e que nós vemos na oração de Paulo é o interlocutor. A quem Paulo orava? A quem nos dirigimos em oração? No versículo 3, Paulo se refere a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É a Ele a quem Paulo se dirige. Nós não nos dirigimos a uma divindade abstrata. Quantas vezes nós nos comunicamos com Deus, mas não um Deus tão pessoal, não uma pessoa próxima, mas uma divindade distante, a quem nos dirigimos de maneiras formais e nada pessoais. A oração também não é só uma disciplina espiritual. Muitas pessoas fazem da oração, na verdade, uma reza. Estão se dirigindo a um ser etéreo, a algo vazio, e não um relacionamento racional que envolve os afetos também, os sentimentos. Oração não é só um momento de meditação, como a cultura oriental tem sido trazida, essa espiritualidade oriental tem sido trazida para o mundo ocidental, e a gente tem engolido essa ideia de que a oração é um momento de meditação, uma repetição de mantras, acendendo velas aromáticas muitas vezes, para ter um tempo espiritual que faz bem para si mesmo, para o seu corpo, para a sua mente, é algo holístico. Não, nós temos um interlocutor divino, nós temos uma pessoa divina. Paulo se dirigia constantemente a Deus, especificamente Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A ideia de Paulo aqui é aquele Deus que é um em natureza com o seu Filho, a divindade trina, o Deus pessoal trino, verdadeiro e único, presente e real. O Deus Criador e Senhor, que é justo e que nos declara pecadores e nos sentencia como culpados pelo nosso pecado, mas Ele é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o que significa dizer que Ele transfere a nossa punição por amor ao seu próprio Filho. O Pai que nos absolve em Cristo Jesus e que nos permite dialogar com Ele. O Filho dele foi quem morreu pelos nossos pecados. Por isso que a palavra oração que Paulo utiliza aqui em grego é proseuromai. É a ideia de você se dirigir à única autoridade do universo com a reverência, com espanto e com admiração por ter nos amado de maneira imensurável. Essa é a postura apropriada de mente, coração e espírito. A postura de humildade para falar com Deus, de quebrantamento, de submissão, de espanto, de gratidão, de maravilhamento. Portanto, tenha uma ousadia reverente quando você ora, sabendo que há um interlocutor espiritual invisível, mas presente enquanto você fala com ele. E reconheça isso como um privilégio indescritível. Você sempre tem uma audiência garantida com Deus Todo-Poderoso. E você pode estar conectado com Ele o tempo todo. Portanto, a primeira lição que nós aprendemos com Paulo é que nós temos um interlocutor pessoal, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A segunda lição que nós aprendemos com o apóstolo Paulo é o lugar de orar. E quando ele se dirige a Deus em oração, no versículo 3 e no versículo 9, nós sabemos onde ele estava. Nós podemos saber isso olhando para o capítulo 4 de Colossenses, do versículo 10, quando ele escreve assim: Aristarco, meu companheiro de prisão, envia saudações. Meu companheiro de prisão. Paulo está na cadeia e ele se dirige a esse interlocutor majestoso e bondoso na cela de uma prisão. Isso nos ensina uma lição muito simples. Nós podemos e devemos orar em todo tempo e em todo lugar. Então, primeira inferência ou dedução disso é que não há lugares pré-determinados para dirigir-se a Deus. Ele é onipresente. Sabe, a pandemia, eu acompanhei alguns casos de igreja, foi uma crise para muitos. A mentalidade que muitos fiéis têm, e os seus próprios líderes ensinam isso,
de que precisam ir à casa de Deus para fazer suas orações a Deus. E a pandemia trouxe o isolamento e as pessoas se sentiram então restringidas no seu acesso a Deus. Nada poderia estar mais errado do que isso. E de fato, o isolamento nos tirou por algum tempo desse necessário envolvimento do crente com a sua comunidade de fé. De fato, isso é necessário, não pode ser descartado. Mas não por esse motivo, não porque ficamos sem o acesso a Deus, sem o lugar de oração. Esse conceito é um conceito judaico, católico, que está impregnado na mentalidade de muitas igrejas evangélicas, mas é um conceito equivocado. Sabe, quando o apóstolo Paulo diz para nós que devemos orar sem cessar, evidentemente que isso significa que não deve haver um lugar específico para oração. Ora, como que eu poderia orar sem cessar? Como que eu poderia orar continuamente se eu precisasse de um lugar específico? Eu teria que morar num templo sagrado? Eu teria que morar num lugar de oração? Não. O lugar de oração é todo lugar. A sala de audiência com o Pai Celestial é todo lugar. É muito interessante que nós estamos vivendo uma similaridade com o apóstolo Paulo. O isolamento. Paulo estava isolado, Paulo estava cerceado da sua liberdade, afastado dos seus contatos e relacionamentos. Ele, por estar preso, nós, por estarmos numa quarentena. Qual foi a reação de Paulo no isolamento da cadeia? Ele não se entregou a um inconformismo derrotista que fez com que ele lavasse as mãos e desistisse e deixasse de servir a Cristo e aos outros. Mesmo estando numa cela de cadeia, Paulo fez o que pôde, onde ele estava, crendo que Deus estava no controle, crendo que a providência divina estava por trás daquilo e que Deus que o amava tinha algo especial para ele naquele lugar. Então Paulo na cadeia se põe a escrever cartas para ajudar a igreja. Ele interage com quem se encontrava ali na cadeia, companheiros de cela, guardas romanos, visitantes, encorajando pessoas, falando de Cristo. E além de escrever e interagir na cadeia, Paulo orava. Pare para pensar, nessa quarentena, já há 4 ou 5 meses, a sua prática de oração se intensificou. Nós deveríamos ter intensificado a nossa prática da oração. Mesmo afastados dos nossos templos, nós não estamos limitados a este ou aquele lugar especial de oração. O lugar de orar é a cela de uma cadeia, é o seu quarto, é o seu quintal, é o seu local de trabalho. Todo lugar é orar, é lugar de termos uma audiência com o Todo-Poderoso. E sabe, talvez haja lugares por onde você tem passado, onde você tem estado, e que você precisa de maneira intencional inserir e banhar este lugar com a prática da oração. Foi isso que Paulo fez na cadeia. Ele fez de um lugar hostil, um lugar limitador e um lugar ameaçador, ele invadiu esse lugar com as suas orações. Qual é o seu lugar adverso? Talvez seja o seu próprio lar, um lugar onde você tem enfrentado desafios. Comece a banhar esse lugar com a presença de Deus através da oração. Talvez seja o seu local de trabalho, talvez o ambiente onde você sofre tentações financeiras, sexuais, tentações de poder e fama. Comece a impregnar esses lugares com oração. São lugares que em si mesmos podem nos afastar de Deus e enfraquecer a nossa fé, mas se nós banharmos esses lugares com oração, nós vamos invadir esses ambientes com a presença de Deus e com a comunhão com Deus em nosso coração, e os efeitos negativos serão revertidos. Eu me lembro de Daniel, o profeta. Ele orava 3 vezes ao dia enquanto estava na Babilônia. Na verdade, ele passou sua vida toda ali numa terra hostil, distante do seu lugar de fé. E eu fico pensando, por que Daniel fazia isso? Eu acredito que, e gosto de pensar que uma das razões é porque aquele lugar era um lugar hostil. Era um lugar desafiador e ele precisava banhar os seus dias na Babilônia com orações. Portanto, 3 vezes ao dia ele parava, se dirigia a Jerusalém, se voltava para a distante terra natal, a terra do seu povo, a terra do seu Deus,
e ele fazia orações. Ele banhava a Babilônia com orações. Portanto, olhando para Paulo, nós aprendemos que temos um interlocutor pessoal a quem nos dirigimos, que não há lugares que nos limitam, não há lugares que nos restringem e que nós devemos invadir todos os lugares com as nossas orações. O terceiro princípio que eu quero ver nessa mensagem de hoje com você é a amplitude da oração. O que ela cobre, qual é o seu alcance, a quem ela abarca, ou seja, por quem orar. E voltando para o capítulo 1, versículo 3, Paulo termina o versículo dizendo que nós oramos por vocês. E versículo 4 diz, temos ouvido falar da fé que vocês têm. E no versículo 9 ele diz, não deixamos de orar por vocês. O que está acontecendo aqui? Paulo não está orando na primeira pessoa do singular. Ele está orando na terceira pessoa do plural. Primeira pessoa do singular sou eu, mim, para mim. A terceira pessoa do plural é vocês, os outros. Você conhece o irmão chamado irmão 6 horas? É aquele crente que sempre encontra com outros crentes. Primeira coisa que ele diz, ou logo ele vai dizendo, irmão 6 horas por mim. Irmão 6 horas por mim. Ele sempre quer oração para si. A amplitude da oração desse irmão 6 horas é muito limitada. Ele quer orações somente por si. Pastor, você pode orar por mim? Irmãos do grupo de oração, orem por mim. Paulo não limitou suas orações ao sucesso pessoal, à ajuda pessoal, com uma simpatia secreta para as coisas darem certo para ele mesmo. Paulo não foi egoísta. Ele ampliou suas orações e orava pelos outros. Ele orava pelos cristãos de Colossos. E ele se dirige 3 vezes na sua fala aqui a vocês, a vós, a outros. E sabe, os colossenses não eram conhecidos pessoalmente por Paulo. E possivelmente Paulo jamais veria a face e o rosto daqueles irmãos, mas mesmo sem conhecê-los pessoalmente, Paulo orava por eles, porque ouvia falar deles e os amava de todo o coração. Sabe, vamos confessar, o seu hábito, o meu hábito, a nossa tendência é orar por nós mesmos, pelas nossas necessidades, desejos, planos, pecados. Isso não está errado. E no máximo, nós ampliamos as nossas orações por outros queridos e queridas, pessoas próximas de nós, familiares, irmãos, amigos. Isso também não é errado. Mas é um erro quando oramos somente por nós e somente por pessoas próximas. Essa é uma atitude egoísta que enfraquece a nossa vida de oração. Portanto, olhando para os 3 tópicos de hoje, nós vemos 3 fatores enfraquecedores da oração. O primeiro é que não entendemos que há um interlocutor pessoal com quem falamos. Então, nossa oração fica vazia e sem sentido. Segundo, quando limitamos as orações a um lugar especial, então isso enfraquece a nossa vida de oração. E agora, quando a nossa amplitude da oração é restrita e quando ela é limitada somente a nós mesmos, nós perdemos o pique de orar. Perdemos motivação para orar, oramos pouco, oramos de maneira tímida. Nós temos que ir além, orar pela nossa igreja, orar pelos nossos conhecidos, mas as nossas orações devem alcançar o mundo como as orações do apóstolo Paulo. O apelo e o desafio que eu deixo para você é que você se familiarize com os missionários da nossa igreja, a Fonte. Saiba quem são essas pessoas, conheça o público-alvo com quem eles estão trabalhando. Eu desafio você a começar a orar pelos países do mundo onde não há o Evangelho sendo pregado de forma constante e consistente. Tantos lugares carentes nesse mundo pelos quais nós devemos orar. Quantas lutas temos enfrentado, quantos pobres, quantos desamparados, quantos necessitados e injustiçados. Por exemplo, o que você costuma fazer quando assiste uma notícia ruim na televisão? Você pode fazer diferença. Você pode orar por aquela situação. Você pode orar por aquele povo oprimido, por aquela garota violentada. Você pode orar por aquele país em crise, por aquele lugar onde há fome. E principalmente, você pode orar para que o nome de Cristo seja conhecido, crido e consolidado em lugares onde ele ainda não tem uma abrangência. E esse isolamento da pandemia?
apenas reforça esta lição, a amplitude das nossas orações. Você pode estar limitado geograficamente, fisicamente, mas nada limita as suas orações. Ela pode alcançar o mundo. Foi isso que Jesus fez em João capítulo 17. Quando você estuda a chamada oração sacerdotal de Jesus, você vê que Jesus primeiramente ora por si mesmo e o seu relacionamento com o Pai. Em seguida ele ora pelos discípulos próximos a ele, intercede por aqueles homens e clama para que eles permaneçam firmes. E aí Jesus estende a sua oração e ele ora ao Pai por todos aqueles que um dia viessem a crer nele. E nessa oração Jesus incluiu você e a mim, e incluiu pessoas do mundo todo. Siga o exemplo de Jesus Cristo. Amplie as suas orações para além de si e dos seus familiares queridos. Ore pelo mundo necessitado. Portanto, que as nossas orações sejam enriquecidas e que nós avancemos da situação do Pato Donald. Que possamos realmente ter uma vida de oração enriquecida e fortalecida comparada com o apóstolo Paulo. Sabemos quem é o nosso interlocutor e nos dirigindo a esse Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Orando em todo lugar, pois não há lugares necessários, especiais para orarmos. E orando de maneira ampla, estendendo, alargando os nossos clamores para a nossa cidade, o nosso país e todo o nosso mundo. Pensando nisso, vamos então orar, falar com o Senhor. Ó Deus, te damos graças pelo privilégio que temos de nos dirigirmos a Ti, não somente agora, mas em todo tempo e em todo lugar. Deus, venha nos corrigir, venha nos aperfeiçoar na vida de oração e que possamos ser gigantes nas nossas orações. Embora sejamos fracos e pequenos em tantas coisas, que possamos ser fortes na vida de diálogo contigo, nosso interlocutor divino, todo-poderoso, grande Deus que nos ama em Cristo Jesus. Queremos, ó Deus, orar em todo tempo e em todo lugar. E queremos orar, ó Deus, não somente por nós, mas por tanta gente ao nosso redor e distante de nós, que carece da Tua ajuda e das nossas orações. Louvado seja Teu nome, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O nome dessa canção eu te agradeço. E vamos começar cantando ela pelo refrão. Que isso seja uma resposta em gratidão a Deus por tudo que Ele fez por nós. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer por todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço,
Deus.